Vai Maraca, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast oficial do Maracanã. Estou aqui com o Rafael Arantes, nosso companheiro de sempre. Na área. Convidado muito especial para falar de uma data muito especial, né? Exatamente. Felipe, obrigado pela presença, pela participação aqui com a gente. A gente sempre tem um convidado aqui, a gente fala muito da história dele com o Maracanã, é de praxe já. Só que hoje a gente vai falar, 10 anos atrás, você estava aqui para reinaugurar o nosso templo, a nossa Casa do Inesquecível. Então, antes da gente entrar nesse tema, eu sei que você está sempre aqui. Mas como é que é entrar aqui, ver o Maraca vazio, te esperando, o que que passa na cabeça? Muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês, conversando sobre o nosso ilustre estádio, né? Como você falou, entrar no Maracanã, eu já amo o ambiente esportivo, seja qualquer esporte ou qualquer evento que exista, né? Então, assim, sempre desde pequeno gostei de ir em estádios, visitar estádios vazios, fazer tour pelos museus, entender um pouco a história do futebol e dos outros esportes também, principalmente tênis, né? Mas o Maracanã tem essa coisa especial. A minha história com o Maracanã ela é longa e linda, né? Então, assim, como você falou, virou rotina, mas sempre que eu entro aqui é um campo muito especial, assim. Eu me sinto, sei lá, é sorte poder estar aqui num lugar onde muita gente sonhou um dia poder pisar, né? E assim, há 10 anos atrás a gente teve uma data muito esperada, né? Todo Uhum. mundo queria saber, cara, como é que o Maracanã vai ficar, o que que vai rolar, como é que vai ser, como é que foi aquela partida, aquele 2 de junho de 2013, você estava aqui de titular, como é que foi aquele jogo com a Inglaterra? Então, como eu falei, a minha história com o Maracanã ela começa muito antes, né? Muito desde pequeno, flamenguista, e eu via as histórias da geral do Maracanã, aqueles dois anéis lotados, torcidas divididas, coisa mais linda, né? Então, assim, eu tinha aquele sonho, um dia eu vou pisar no Maracanã, como torcedor. E aí sempre pedia pro meu pai, Santa Catarina é difícil, aquela época, né, muitos anos atrás, passagem de avião era muito cara e tudo mais. Nunca tive a oportunidade de pisar no antigo Maracanã, mas aquele jogo foi, um dia antes do jogo, na verdade, foi a primeira vez que eu entrei no Maracanã, no estádio do Maracanã. Nós treinamos aqui, fizemos aquele treino de reconhecimento, o treino durou mais ou menos 1 hora, eu quase não prestei atenção no treino, só ficava olhando para a arquibancada, porque assim, pela primeira vez eu entrava no maior estádio do mundo, né? Então assim, no outro dia depois, durante o jogo, aconteceu a mesma coisa, eu não conseguia me concentrar no jogo, eu estava muito impressionado por pisar no Maracanã, porque realmente era meu sonho de pequeno poder pisar no Maracanã. E assim, primeiro tempo, eu joguei o primeiro tempo, né, e ficou 0-0 contra a Inglaterra no primeiro tempo. Foi um bom jogo, não daria assim, nota de 0 a 10, daria nota 5, 6. Não fiz nada no ataque, mas também não comprometi na defesa. Passei desapercebido, aí o Marcelo entrou no intervalo e arrebentou, né? Então assim, a minha história basicamente começou assim, né, como jogador no Maracanã. Mas principalmente por isso, por esse sonho de poder pisar, então eu não consegui realmente me concentrar e focar no que era aquele jogo Brasil e Inglaterra. Cara, você falou de assistir o Maracanã antigamente, né, na torcida e tal. Como foi ver isso aqui, o resultado da reforma, de você já acostumado com a Europa, com os padrões, como foi ver o resultado que ficou o Maracanã? Então, como eu te falei, eu estava muito na esperança de pisar no antigo Maracanã, porque era meu sonho. Então, quando eu comecei a jogar, desculpa que vou voltar, À vontade. beleza. Tá em casa. Quando eu tinha 17 anos, eu comecei a jogar pelo profissional do Figueirense, em 2003. E aí fomos jogar contra o Fluminense. Falei, pronto, Maracanã, realizei o sonho. O jogo foi nas Laranjeiras. 3-0 pro Fluminense. E aí eu falei, bom, beleza, não tem problema, tem Botafogo, tem Flamengo e tal. Jogo contra o Flamengo. Nossa, vou jogar contra o meu time do coração, uma semana antes da final da Copa do Brasil, isso já era 2004. Volta Redonda. Aí o Flamengo deixaram guardado para a final da Copa do Brasil. Botafogo, então chegou o grande momento, vamos jogar contra o Botafogo, Caio Martins. Sim, não tive aquela sorte naquela época, e aí quando realmente o Figueirense veio para jogar contra o Flamengo, acho que não sei, não fui convocado para o jogo. E aí não tive a sorte de pisar no Maracanã antigo, que era o que eu queria, né? Então quando eu pisei aqui, eu não pude comparar os dois estádios. Mas assim, eu falei, bom, tô num estádio padrão Europa, né? Um estádio lindo, mantiveram praticamente toda a estrutura. E o que a gente vê é túnel, ônibus, vestiário e campo, né? Então assim, na época em 2013 o campo estava maravilhoso, estava muito bom. O vestiário assim, bom padrão também.
o estádio lotado, seleção, campeão voltou. Esse era o que eu escutava, assim, foi um momento maravilhoso poder pisar aqui. Aquele jogo a gente teve tiveram várias curiosidades naquela partida. Uma era o Neymar com a camisa 10 da seleção. Todo mundo estava falando, cara, Neymar no Maracanã, estreia do Maracanã. O que você pode falar daquela época, assim, de ter visto o Neymar ainda mais garoto, com a 10 da seleção? Acho que tudo que ele construiu de lá para cá é muita coisa, muita história, mas aquele momento específico aqui, a atmosfera daqui, porque assim, era um amistoso, né? Mas ter o retorno do Maracanã com a seleção brasileira, e aí ter também o Neymar ali, a camisa 10, todo mundo sempre falava, vai acontecer, vai acontecer. Como é que era a conversa ali, as brincadeiras, enfim, a resenha ali. Assim. Então, eram outros tempos, né? Eu jogava no Atlético de Madrid, estava muito bem lá no Atlético e estava muitos anos na Europa já. Não, 9 anos na Europa, 9 anos. E eu confesso que não via muito futebol brasileiro. Mas quando eu vim para a seleção e eu entendi o tamanho do Neymar, né, que era um cara assim muito grande, nem estava na Europa ainda. Se eu não me engano, ele foi contratado pelo Barcelona no meio das Copa Confederações. Então, e até se eu não me engano, ele até saiu, né, da concentração para ir assinar. Então, assim, eu entendi um pouco a grandeza nos amistosos anteriores e tal. Um jogador no Brasil, tendo essa grandeza, eu falei, cara, o cara é muito craque, muito craque. Mas, assim, era tão craque, assim, que até o cara mantém uma distância, né? Eu vinha do Atlético, tinha outra idade que ele e tudo mais, assim, mas, cara, logo o ambiente era muito bom. Tava o Oscar, tava o Davi, o Thiago Silva. Eu tenho uma relação de amizade muito grande também com o Luiz Gustavo. Bom, posso falar um por um aqui daquele grupo maravilhoso. E o Neymar era mais um daquele grupo, ele era o melhor da sua posição, entendeu? Nunca querendo ganhar nada sozinho e tal, assim, foi um campeonato extraordinário que ele fez e ali começou um pouco da nossa amizade também. Você falou da escalação, vou pegar minha cola aqui. Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz, Felipe Luiz, depois entrou Marcelo, Luiz Gustavo, que entrou Hernandes depois, Paulinho, substituído pelo Bernard, Oscar, Lucas, Neymar, Hulk, Fernando, Fred, Leandro Damião, Filipão no comando. Esse time, assim, você vai falar desse time, literalmente uma seleção, né? Como é que era jogar com essa galera aqui naquela época? Acho que tinha o Neymar, como você falou, na posição, mas tinha Hulk, Davi Luiz, que hoje é seu companheiro aí na rotina também. Como é que era aquela energia, aquela sintonia, não só dentro de campo também? Então, a única coisa que eu queria era brigar pela minha vaga de titular. Então, você falou esses nomes aí, eu já lembro dos treinamentos, era porrada comia solta lá nos treinos, eram treinos muito intensos, muita qualidade, ninguém perdia a bola. E nós estamos falando assim, Daniel Alves, talvez um dos, na minha visão, na minha carreira, o melhor lateral que eu vi, e a gente batia muito de frente nos treinos. Então, assim, depois, um cara que não entrou, acho que no jogo foi o Lucas Moura, que estava nessa Copa Confederações também, muito difícil de marcar ele, Bernard, super difícil de marcar, o Neymar jogava do outro lado, o Hulk, muito complicado de marcar, aí o Fred fazendo gol de tudo que é jeito, assim, muita qualidade. Essa seleção tinha muita qualidade mesmo, né? Então, assim, foi uma honra fazer parte desse grupo. Eu participei desse amistoso, do primeiro, da reinauguração do Maracanã. Eu lembro que o aquecimento foi aqui, ó, bem aqui mesmo, e minha família estava aqui do lado. Eu tenho até fotos do aquecimento desse dia. Eu joguei do primeiro tempo daqui para lá. E tenho uma lembrança muito intensa desse dia, né? Depois acabei não jogando nenhum jogo da competição, mas tenho muitas lembranças, principalmente da final, né? Do que foi a final das Copas das Confederações aqui no Maracanã, do troféu, como é que ele era, de viver aquele momento, de como foi a preparação do jogo. Então, assim, era um grupo muito especial, muito forte e, sem dúvida, um grupo totalmente qualificado para ganhar a Copa do Mundo no outro ano, né? Que não aconteceu, mas é um grupo muito forte. Aliás, você falou do Paulinho também, outro grande amigo que eu tenho. Essa falou da final, né? A próxima pergunta. Acho que surpreendeu até algumas pessoas o quanto que o Brasil amassou a Espanha, né? A Espanha poderosa, já sido campeão do mundo, tudo. E você, mais do que ninguém, também sabia muito bem do futebol espanhol lá, né? Como é que foi a preparação, você falou da preparação, e ver o que deu certo daquele jeito contra a Espanha? Então, durante toda essa competição, a gente foi crescendo. O nosso time foi melhorando, foi um jogo em Porto Alegre, acho que contra o Japão, a gente ganhou. Isso aqui, a semifinal, se eu não me engano, foi contra o Uruguai, tô certo? Lá no Mineirão. Então, assim, ok, ganhamos, chegamos na final. E aí eu estava muito na expectativa, o que vai acontecer? E foi aquele momento que eu vi assim, agora eu entendi por que o Filipão é campeão do mundo.
eu nunca vou esquecer desse momento. Na preparação do jogo para a final, eu tinha certeza que a gente ia ganhar aquela final, eu tinha certeza. E olha que a Espanha era assim, favoritaça, campeão 2010, campeão da Eurocopa 2012, os caras não perdiam já fazia não sei quantos jogos, mas o jeito que ele preparou aquele jogo, o jeito que ele conversou com a gente, o jeito que ele escutou os jogadores e a tática que ele fez para jogar aquela final, eu entendi, agora eu respeito o Filipão ao máximo, eu sei, por isso que quando ano passado a gente jogou a final da Libertadores, eu tava com muito pé atrás, porque eu sei o bom que esse cara é em finais. Do Marcelo, agora falou do Filipão também. Acho que naquela época tinha aquela briga saudável pela titularidade. Vocês se encontravam na Espanha, né, naturalmente ali, e agora vocês se encontram aqui também em Fla-Flu, ele no Fluminense, no Flamengo. Como é que é ver essa relação também? Juntos, brigando por uma vaga na seleção, se enfrentando sempre na Espanha, agora se enfrentando aqui se não estão os dois na esquerda, mas estão em campo ali no Rio. Como é que é essa relação também? Então, o Marcelo, assim, é um cara que foi o azar da minha carreira, né? Jogar na mesma geração que o Marcelo. Mas também, se eu tivesse nascido uns anos antes, eu teria só pego o Roberto Carlos e seria pior ainda. Mas, então, o Marcelo, eu e ele somos muito diferentes dentro do campo, temos perfis diferentes, ele é muito extremamente ofensivo, é um cara assim que é capaz de... É um camisa 10, um ponta jogando na lateral, ele dá show e tal. E eu sou um cara mais tático, mais assim, posicional, um cara mais de construção, né? E assim, me preocupo muito mais com a marcação. Obviamente, damos coisas diferentes à equipe em determinados momentos. Um é mais importante do que o outro, na mesma competição, né? O time pode precisar mais de um do que o outro. Mas eu sempre respeitei e sempre entendi que o Marcelo é melhor que eu com a bola no pé. Eu não tenho dúvida, eu via isso e outra, eu tentava imitar ele, né? Muitas vezes eu via ele, o Daniel principalmente, assim, a calma que quando um goleiro dava um chutão e eu teria devolvido de cabeça, aí o Daniel dominava no peito, o Marcelo dominava com a direita pisando a bola, uma coisa assim escandalosa, né? A qualidade que esses caras têm. Mas assim, era uma competição muito saudável, mas eu sempre entendi o meu lugar nessa história, né? Eu falei, tem que partir da base de que o Marcelo já era um ídolo quando foi embora, eu não. Ídolo no Brasil, eu tô dizendo, já era um cara pedido na seleção, um cara que dá show, a torcida ama, e eu sou um cara que vou passar desapercebido e fazer um trabalho meio sujo. Vou ter que partir dessa base, vou ter que lutar pela minha vaga, e sempre foi muito saudável, né? Mas ele sempre fez excelentes jogos pela seleção, quase nunca deu brecha, digamos assim, né? Teve algumas lesões que permitiu que eu somasse mais jogos com a camisa da seleção, e fomos até para a Copa do Mundo 2018 juntos, né? Então, assim, é um cara que tem uma história linda com a camisa da seleção brasileira, e na qual eu te digo que é um azar, mas é uma sorte poder ter compartilhado e competido por posição com um cara tão gigantesco. Vocês se encontraram muito lá, hoje se encontram aqui. Como foi para você, numa fase incrível na Europa também, toda uma trajetória por lá, decidir vir para cá, vir para o Flamengo? Você já deu um toque aqui, teve um toque do coração ali, né? Ter a oportunidade de jogar no seu clube, mas como é que foi essa oportunidade, as conversas e principalmente a escolha, decidir, cara, vou pro Brasil, vou pro Flamengo, vou realizar esse sonho, como é que foi essa transição? Assim, não foi nada fácil, né? Eram 15 anos de Europa, eu estava muito enraizado no Atlético de Madrid, eu tinha assim por prioridade ficar lá, mas o Flamengo ao mesmo tempo me ofereceu um projeto único, poder ser campeão no Brasil, clube com maior torcida, um clube do coração. E as coisas foram se juntando, sabe? Ofertas, portas foram se fechando, a do Flamengo cada vez mais escancarada. E assim, acabou que escolhi esse caminho no final da Copa América. Quando eu fui para Madrid de férias, eu falei, não, realmente, se o Flamengo está aqui é porque eles me querem muito. E isso o jogador sente, sabe? Quando o clube realmente te quer, e eu senti isso aí, eu fiquei... Aí minha esposa queria muito vir para cá, e assim não pensei duas vezes e vim para cá. Assim, não esperava viver tudo que eu vivi aqui, foi muito intenso e sou muito agradecido também. E quando você veio... É muito difícil, eu acho, acontecer isso, né? Você veio ali no meio da temporada e todo mundo que veio também encaixou no time de uma forma absurda, assim, né? Fala um pouquinho de como foi viver isso, assim. Foi um ano mágico, acho, pra todo mundo, pra torcida, pra vocês e tal. Mas não é uma coisa comum, né? Veio você, veio o Rafinha, veio o Madrid. 3 caras da zaga ali vieram no meio do ano e se acertaram. Como é que foi isso? E curiosamente esse ano vieram muitos jogadores de fora e que entraram diretamente no time, né? Hoje em dia cada vez é mais difícil, né, entrar no time, assim, tem um grupo muito consolidado e tudo mais, por mais que agora a gente não esteja passando num grande momento, mas naquela época o pessoal que chegou
chegou jogando. Desculpa, repete tua pergunta, só que fugiu aqui. Como que foi esse encaixe ali? Tipo, chegar, por exemplo, o sistema Entendi. defensivo, né? Vieram três Ah, entendi. pessoas ali diferentes, se encaixou, deu certo. O que você acha que fez Aí acontecer? fez acontecer o nosso treinador com as ideias muito claras de como ele queria jogar defensivamente e jogadores prontos, né, para isso. Que nem eu e Rafinha, o Rodrigo, que era de seleção, e o Pablo se encaixou rapidíssimo também. Então, assim, tudo que ele falava era o que a gente já pensava, já sabia, e a gente encaixou muito rápido. Depois, no outro dia, eu estava conversando com o Rodrigo Caio aqui no jogo, no banco, e até perguntei para ele qual foi o jogo assim do Flamengo mais especial que você teve aqui no Maracanã. E ele ficou, pô, que pergunta difícil. Eu fiz pro Gabi também, e uma pergunta difícil, porque foram muitos jogos especiais que a gente teve a sorte de viver aqui. Porque talvez outras gerações passaram aqui 8 anos e não são capazes de dizer um jogo especial. A gente tem oportunidade de dizer muito, né? Alguns falaram Grêmio, aquela semifinal. No meu caso foi o Inter, né? Primeiro jogo da Libertadores, em 2019, aqui no Maracanã lotado, jogo super difícil, super intenso, e foi onde eu senti aquele clima de que a torcida empurrava o time. Foi aquele primeira vez que eu senti que a torcida do Flamengo empurrou o time junto, sabe? Então, para mim aquele jogo foi o mais especial aqui dentro. Como é esse clima de torcida? Porque isso é uma pergunta que a gente sempre faz, né? Todo mundo vai sempre falar, cara, jogar no Maracanã é diferente. Jogar com a torcida, principalmente o pessoal do Flamengo fala, cara, jogar com a torcida do Flamengo, no Maracanã, aquela energia, aquela sinergia, torcida, arquibancada, campo é diferente. Como é que foi pra você? Já estava também acostumado na Europa, que é diferente a atmosfera do futebol, da torcida, chegar aqui no Maracanã, lotado, a torcida embalando todo time, todo jogo, gritando. Muda muito, realmente, o espírito do campo. Vamos lá, cada estádio tem as suas peculiaridades, né? Cada estádio tem a sua torcida, sua forma de viver o jogo. Se um jogador que nunca jogou no Flamengo perguntasse para mim como é que é jogar com a torcida do Flamengo, a primeira coisa que eu diria para ele seria: não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Nem todo mundo está pronto para vestir essa camisa e jogar no Maracanã com a torcida do Flamengo. É uma torcida super exigente, vai te exigir o máximo. Se você não render, não vão aplaudir e não vão cantar teu nome e vão te vaiar. E não importa se você é o Zico, que é o maior da história, se é o Júnior, se é o Atirson, não importa o seu nome, nós vamos te vaiar, nós vamos te cobrar. Isso não é fácil para qualquer jogador. Seria a primeira coisa que eu... Agora, quando a torcida encontra essa comunhão, se sente identificada com os jogadores, que aí, meu amigo, aí esquece. Se a torcida quer empurrar, aí ela empurra. Não é sempre, né? Porque como eu falei, é uma torcida que cobra muito, não apoia sempre, mas quando apoia, aí não tem igual. No ano passado a gente viveu, acho que um momento que até foi difícil pra você, né? Provavelmente com o pênalti na Copa do Brasil, naquele jogo contra o Corinthians, né, na final. Mas teve um momento também que o Gabi faz o gol e a torcida vem junto e vem abaixo. Como é que foi aquele momento específico? Então, aquele momento, assim, eu não fico nervoso para bater pênalti. Vou bater, sei que é meu dever, estou preparado, treinei minha carreira inteira. Vou errar, vou acertar, é do jogo. Tem um goleiro de Copa do Mundo debaixo do gol. Errei e fiquei tranquilo, porque eu falei assim, cara, o Santos vai pegar um pênalti, né? Só que aí começou a chegar no final, comecei a ficar nervoso, mas assim, a história estava desenhada pra gente, parecia, sentia isso, sabe? Não foi o melhor jogo da nossa torcida, nem o nosso, nem a da nossa torcida. O melhor jogo da nossa torcida foi contra o Atlético Mineiro, né? Mas assim, a sinergia que você falou, o Gabi conseguiu levantar bem a torcida com a gente conseguiu conquistar esse título assim que era sonhado. Assim, naquele jogo, quando acabou ali, quando teve o gol do Rodinei, você saiu correndo e tinha em cima do Rodrigo, você se jogou no chão, acho que muita coisa passa na cabeça, né? Mas você se jogou ali no chão e aí, não lembro agora se foi um vírus, se foi algum gandula que foi ali, falou com você, te cumprimentou, como é que foi ali, passando na cabeça? Você falou que tem o nervosismo, óbvio, sempre vai ter, mas conquistar mais um título, no Maracanã, com o clima que foi, com a virada que foi na Copa dos Pênaltis, o que passou aí na cabeça? Então, eu queria ganhar aquele título, cara. Mais nada. Não me passava pela cabeça nem pênalti, nem nada. Só queria levantar aquele troféu. Era a Copa do Brasil. Faltava pra mim, era uma coisa que eu sonhei durante muito tempo, desde que eu cheguei aqui, e queria conquistar. Mas por azar eu não consigo. Eu vi o Bernardinho falou a mesma coisa numa entrevista, ele também falou que não consegue comemorar muito. Foi aquele momento que eu comemorei e acabou. Aquilo lá. Foi assim, beleza, tá, ganhei, agora quero mais, entendeu? Então assim, ainda tinha a final da Libertadores depois, acho que foi uma semana depois. Então me cobro muito, isso foi um momento assim que eu extrapolei pênalti, errei o pênalti, fiz um grande jogo, mas aquele momento dos pênaltis, aquela tensão, aí eu fui até lá, me joguei, levantei, respirei, levantei o troféu e pronto.
bacana também, tem sempre ver, que é ver final Libertadores, gol do Gabriel, você volta assim para ver no campo muito emocionado ali. Cara, como é que é você viver essa fase tão gloriosa com o clube do seu coração, depois de ter feito uma carreira muito bacana lá fora, muito vitoriosa lá fora, vem pro seu país, joga no clube do coração e consegue se manter ali. Porque nos últimos anos o Flamengo é incontestável estar na ponta, estar brigando, estar conquistando. Como é que é mais um título, uma outra Libertadores? Porque essa emoção sempre vem à flor da pele. Confesso que eu gostaria de ser mais frio nesse momento, né? Tirar um pouco a emoção, porque assim, quando você joga pelo clube do coração e a tua família e tem muita gente, muitos amigos que são flamenguistas, você acaba se contagiando pela emoção do jogo, né? E que foi lá em Lima, assim, todo mundo muito emocionado no meio do jogo, né? E isso acontece aqui no Flamengo, né? Eu não senti isso em outro lugar. E talvez também pela idade, por estar mais perto do final de carreira e tudo mais, assim, mas eu sinto muita emoção jogando aqui. Então, às vezes eu tenho que... Eu sempre tento me controlar para tirar a emoção e ser mais frio e jogar o meu futebol, né? Porque a emoção atrapalha muitas vezes. Mas a camisa do Flamengo não tem jeito, é isso, é emoção sempre. Cara, e dá pra ter, assim, óbvio que você tem desafios esse ano, né? Tem muita coisa pela frente ainda. Mas às vezes dá pra parar pra pensar, assim, e ter a noção da importância que você e que essa geração tem pro torcedor do Flamengo. Eu imagino que sim, que a gente tem muita importância para eles, mas como eu vivo o dia a dia de cobrança, o dia a dia ainda, né, do clube aqui, eu não consigo perceber, né, isso que os torcedores sentem. E nem quero o que passou está no passado, eu quero conquistar, eu quero continuar conquistando, tenho certeza que um dia eu vou voltar, né, quando eu parar de jogar eu vou voltar para o Flamengo, vou trabalhar aqui e quero conquistar mais, eu não quero nunca largar o futebol, eu amo futebol e meu objetivo é sempre ajudar o Flamengo. Nossa, a resenha é muito boa. Todo mundo que vem aqui fala, pô, a resenha é full, isso é que a gente prepara uma pegadinha assim para todo mundo. A gente falou de conquista, a gente falou de craques aqui que jogou agora com você na seleção, jogaram com você no Flamengo. Então a gente vai te pedir para você escalar a sua seleção de quem jogou com você aqui no Maracanã. Ah, de quem jogou E comigo. aí pode ser da seleção, pode ser do Flamengo, enfim. Vou pegar meu bloco de notas tradicional aqui. Pô, aí vocês tinham que ter me avisado antes, né? Como é que eu vou pensar agora? Você já vai estar certo. Não tem como fugir. Não, mas... não, eu não tem como. Não, eu tá. Ah, tem que jogou comigo. Pô, Tirson, aí não dá, né? Vamos Cara, lá, os 11. Os 11. Não, Eu tenho assim, eu vou te falar, eu tenho que botar meus amigos, cara. Não tem como eu deixar meus amigos fora. Se eu fosse treinador, meus amigos iam pro banco, mas como não sou treinador ainda, tem que botar o Diego Alves, com certeza. Diego Alves, que jogou comigo. Pô, Daniel Alves e Rafinha, vocês estão de brincadeira. Difícil. E ó, não adianta falar, pô, vou escolar o banco também, que não pode. Tem que ser só o titular. Vou botar o Rafinha. Thiago Silva, Rodrigo Caio, que jogou comigo. Felipe Luiz fechando. Vocês escolheram, não fui eu. Deixa eu pensar aqui. Volante. O Casemiro jogou. Não, peraí, tem a Copa América ainda do 2019 que jogou comigo. Calma, pode voltar atrás aí, peraí. Não, tá. Silva, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Casemiro. Renato Augusto e Gerson. Bruno Henrique. Neymar. Aí, Gabigol. E quem comanda essa galera aqui? Tem que escalar cada vez mais difícil. Se for difícil escalar os 11, tem que escalar o professor também. Jorge Jesus. Então vamos lá. Diego Alves, Rafinha, Thiago Silva, Rodrigo Caio e Felipe Luiz, Casemiro, Renato Augusto e Gerson, Bruno Henrique, Neymar e Gabigol, Jorge Jesus no comando. Aí a seleção... Que time é esse? Esse aí... Cara, eu tô orgulhoso. Caraca, velho. Não pensa muito não. O que você vai pensar? Não, mas faltou a Arrasca, faltou o Ribeiro. Caramba. Ó, vai chegar no treino e falar, poxa, filho. Mas é isso aí. Ah, vou deixar isso aí. Você falou do Gerson. 4-3-3.
E eu lembrei de uma projeto muito legal, assim, antes do Gerson voltar, você já falava sempre de como ter sido legal jogar com ele, como era a relação de vocês, e aí quando ele voltou, teve um vídeo da Flá TV que mostra ele chegando, você muito feliz, assim, cumprimentando ele. Como é que é essa relação? Acho que o Não, futebol tá. tem muito disso, né? As amizades que você cria, a sinergia dentro de campo com alguém, fora de campo, como é que foi esse retorno dele? Cara, o Gerson é um cara muito especial pra mim, assim, é um tipo do jogador que todo treinador sempre sonha ter, e eu como companheiro dos melhores. Cara que treina ao máximo, se cobra ao máximo, pensa, sobretudo, principalmente nos companheiros, na equipe. Sempre se coloca a equipe acima dele mesmo. Joga pra caramba, joga muito, joga muito. Somos muito diferentes, mas a nossa amizade é muito, muito forte. Sim, o que eu posso falar de um cara desse? Que dá tudo pelo clube, que ama o Flamengo, que fez tudo pelo Flamengo. É só admirar e ter uma sorte imensa de poder estar jogando com ele. Cara, é o time do cara que, se vocês olharem, ninguém vai fazer isso, mas olharem todos os meus jogos no Flamengo, vocês verem a quantidade de vezes que esse cara me salvou, que eu tô apertado e esse cara vem me dar a solução, com dois caras e aí ele segura a bola e ainda vira. Sim, então vocês entenderiam o que eu tô falando. Joga demais, sou fã número um, como eu falei, é o sonho de todo treinador porque é o jogador total, faz o futebol total. Tem amizade, conversa, que é em campo, fora de campo, tem uma história, Não, também, esse... uma relação muito legal com a Tissa, né, que você falou aqui agora. Como é que foi isso aí? Essa história também já caiu, todo mundo sempre fala, mas como é que é essa relação de vocês dois? Ainda bem que ele não veio, porque senão eu ia ter que estar aqui nervoso. Não, a Tirsa é um fenômeno, fenômeno. Cara, o jeito que ele me trata... É que assim, eu cresci, cara, na categoria de base vendo o Tirsa jogar. Aí vi ele pessoalmente como Gandula lá no Figueirense. O jogador perfeito, o cara que era o melhor jogador do time como lateral esquerdo. Era uma coisa absurda durante anos. Assim, que eu via ele fazer, ele ia por dentro, ia por fora, chutava no gol, driblava, arrancava, era uma coisa de loucos, assim. E eu naquela posição também, que era meia, era lateral e tal, no Figueirense, então assim, pra mim foi... E quando eu conheci ele, assim, eu não conseguia nem conversar direito, assim, ficava nervoso, um fenômeno, um fenômeno. Você falou bastante do sonho de estar aqui, né, de pequeno e tudo mais. Eu lembro até que no seu anúncio tinha uma foto sua de criança também, no posto do Flamengo e tudo. Como que é hoje, pô, como o Rafael falou antes, você falou, virou rotina hoje já estar aqui no Maracanã e tudo. Mas é especial, acho que por ter a sua foto no vestiário, ter o seu espacinho ali. Como que é isso pra você? No vestiário do Flamengo, você É, fala? Então, ali não tem foto no não vestiário. tem, perdão a pergunta. Tem só o número, né? Mas, assim, eu entendo que é passageiro, né? Quando a gente tem uma foto no vestiário e tal, é passageiro. O difícil mesmo é aquela calçada da fama ali, né? Aquilo ali é difícil. Mas é um estádio, assim, que só de poder ter sido campeão aqui dentro, só de poder ter pisado, ter jogado, assim, pra mim, já é demais, sabe? E eu tenho muita sorte de poder ter conquistado 6 títulos aqui dentro, então, Com a seleção e com o seu clube aqui. isso. E esse ano poderia ter sido mais, mas quem sabe conquistaremos ainda, né? Tem a final da Libertadores, tem várias coisas, né? Então até lá. Meu objetivo é esse, quero cada vez mais poder fazer história aqui. E assim, a gente vai chegando ao final do nosso papo aqui. Como a gente falou, a gente tem alguns quadros tradicionais. O primeiro você saiu bem, pensou ali, tem muito amigo que vai falar, pô, Felipe, mas a gente tem o segundo também, que vai chegando aquele final do jogo, você já olha, sobe a plaquinha, vê os acréscimos, e aqui não podia ser diferente. Uhum. Então a gente tem algumas perguntas, já peguei a cola aqui de novo, tradicional, para você, que não pode pensar muito. Tá bom. Vamos te dar sempre duas opções. A última é a melhor para mim, vai ficar com você, tá? Então eu vou começar aqui. O que é melhor? O que você mais gosta? Um desarme, que desarme de Salvador, ou uma assistência? Tipo, na esquerda, Assistência. diferente, né? Um gol, se eu dei uma assistência é que foi gol. Se eu foi gol, a gente vai lá na torcida comemorar. Um desarme, 10 por jogo. Aí acontece. Vou emplacar o segundo também, tá? Um toque curto, uma jogada rápida, um lançamento, aquela bola que ninguém espera, não, ele não vai fazer isso. Vai. Inverter o jogo no pé lá. Se for uma triangulação com a rasca curta, eu prefiro. Mas se não um passe longo, bonito, assim, que deixa o companheiro em vantagem, eu ficaria com essa. Vai. As Quero ficar duas só com a últimas, última. então, não. As duas últimas são difíceis, né? Então deixa com você. 2019 ou 2022? 19. E a última que o nosso querido Rafael tá ansioso, o Iron Maiden ou Guns N' Roses? Ah, tá. Guns também. Guns N' Roses. Foi fácil. Essa aí foi fácil. Tá vendo? Agora, para encerrar, você já falou que
seu maior objetivo é continuar conquistando. E assim, falando de conquista no Maracanã, você pode falar aqui por horas e horas. Hoje, Felipe, quando chega em casa, depois de um treino, depois de um jogo, o que você mais, onde você quer chegar ainda cada vez mais no futebol? A conquista que você quer, seja de novo, seja mais uma vez, seja no coletivo, seja no individual. Hoje, o Felipe, a cabeça do Felipe hoje, o que Hoje, você está falando hoje eu botar o Ayrton no banco. Ou quem esteja na minha posição. É o único objetivo que eu tenho hoje é conquistar um lugar no time, né? E ganhar muitos jogos. Esse é meu principal objetivo. Agora, tá saudável e poder desfrutar do futebol. Eu amo o futebol, amo esse esporte, não vivo sem. Quero ficar no futebol para sempre. E para isso eu preciso me exigir todos os dias ao máximo, sabe? Me cobrar, melhorar, continuar aprendendo, continuar me reinventando para poder desfrutar desse esporte que é maravilhoso. Finalzinho de Libertadores, também cai bem também. Pô, aí seria um sonho, Deus quiser. Felipe, Valeu. obrigado pela presença, pela participação. Obrigado. Um presente nosso para você. Muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui com a gente, por fazer parte. Acho que essa data é Espetáculo. muito especial para a gente aqui, assim como é para você também. Volte sempre. Obrigado. A gente sabe que vai te encontrar muito aqui. A casa é sua, com certeza. Obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado, Um prazer. E até a próxima. Gente, não deixem de se inscrever aqui na Maraca TV, seguir o Maracanã nas redes sociais, que tem cada vez mais coisa legal para você. Com o Felipe e com você. Valeu. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu.